A leitura de ontem, a liturgia da missa, foi linda, né? Foi linda. Em especial uma passagem que é uma aula de psicologia e da psicologia das boas. E claro que essa aula de psicologia do inconsciente não poderia ter vindo de nada mais, nada menos do que Saulo, intelectual refinado, um homem raivoso, um homem cheio de ira sagrada dentro dele, né? Pro bem e pro mal, né? E que, dominado por uma paixão pelo Deus que ele amava, perpetra uma jornada rumo a Damasco para prender cristãos. Ele odeia os cristãos. Ele odeia os cristãos porque os cristãos ferem o zelo e o amor que ele tem por Javé. Uma pessoa assim, Deus não deixa barato para a vida dela. Não deixa. Uma pessoa assim não passa desapercebido do olhar do igualmente cheio de ira Javé. Essa palavra é bonita, né? Ira. E aí a gente pensa que é aquela ira raivosa, psicótica, psicopática, né? Não é não. Ira é uma outra palavra para paixão. Mas é uma paixão que a própria pessoa que contém essa paixão ou essa ira não domina, não controla. É mais forte do que ela. É assim que nós somos, né? Tem coisas dentro da gente que a gente não consegue controlar, né? É mais forte do que a gente. E isso faz da gente pessoas assim incríveis, né? Incríveis exatamente por isso, né? Que é uma pessoa que não tem essa energia, que não é dominada por uma paixão, seja ela qual for, já morreu e se esqueceu de deitar, né? Já morreu. É a pessoa, a normose lá do Leloup, né? Do Jean-Yves Leloup, do Roberto Crema, né? É normose, é patologicamente normal, né? A pessoa normal não pode ser interessante, né? Em nenhum lugar do mundo. E Paulo, aí já agora Paulo, né? Com a mesma paixão de Saulo, né? Existe um Saulo dentro de Paulo, né? Por isso até, na minha fantasia, ele trocou só o S pelo P, para lembrar que ele sempre foi Saulo. Saulo agora na pele de Paulo, um homem que tenta dominar os instintos, mas mesmo assim tem um espinho na carne dele que ele não consegue dominar. E ele pede a Deus que o liberte desse espinho. Deus diz para ele que ele não vai libertar ele desse espinho, não. Que ele vai ter que viver com essa paixão dentro dele, queimando ele, ardendo nele, empurrando ele em direções que ele não gostaria de ir, que acabou de aconselhar a outra pessoa, inclusive, para não ir, né? Que bacana esse sino da igreja tocando aqui agora, né? Que bacana. Que bacana, que coisa boa, né? Então, qual é a frase do meu amigo Paulo? São amigos, né? Essas pessoas são nossas amigas, né? Amigas de nossa alma, são os nossos verdadeiros amigos, né? Estão todos muito vivos dentro de nós, né? São arquétipos, né? E qual é a frase que o nosso amigo Paulo diz? Que é uma aula de psicologia do inconsciente, que pode juntar os 20 e poucos volumes de Freud, os 20 e poucos volumes de Jung, que não dá essa frase, hein? Não dá essa frase. Paulo diz assim: onde cresce o pecado, cresce também a graça, né? Olha só, meu Deus, né? Quer dizer, o mesmo arquétipo, Paulo, é o mesmo arquétipo, JR, é o mesmo arquétipo. Então quer dizer que uma pessoa cheia de pecado, não? Vamos transformar pecado em complexos? Porque pecado tem aquela conotação moral, né? Horrível, horrível, horrível. Perdeu o sentido de pecado, né?
Se a gente conhecesse a etimologia de peccato, latim, tradução do grego hamartia, né? Peccato era o tropeço que o gado, o boi, a vaca, dava no pasto, porque não via o buraco, porra, um erro de avaliação. E a hamartia era o erro de avaliação que o arqueiro fazia ao mirar o alvo. Ele pegava o arco e a flecha, mirava o alvo e errava o alvo. Cometia uma hamartia, um erro de avaliação, né? Todo tempo a gente comete erro de avaliação, meu Deus. Todo dia, toda hora, todo minuto. É de nossa natureza não ser muito bom em avaliar as coisas, né? Depois, então, que a psicanálise descobriu claramente a projeção, até as ciências se modificaram, porque a descrição do fenômeno, que antes eu arrogava o direito de ser objetivo em relação ao fenômeno descrito, né, se mostrou altamente complexado pelos complexos do observador, do cientista, né? Hoje só um idiota acha que o ser humano é capaz de descrever um objeto objetivamente, sem estar imbricado naquele objeto, sem estar se descrevendo através do objeto. Todo tempo é isso que a gente fala, um artigo científico. Um artigo científico é um artigo em que eu me descrevo numa metodologia adequada. Mas é a minha subjetividade que está ali dentro. Isso hoje é indiscutível, né? E aí Paulo vem e nos diz assim, onde cresce o pecado, cresce a graça. Então há uma unidade entre eles, como se fossem irmãos gêmeos, um à sombra do outro. A sombra da graça é efetivamente o pecado, ou o erro de avaliação. E a sombra do pecado efetivamente é a graça. Então, se eu me deixo instruir pelo meu pecado, olha essa frase, presta atenção nessa frase. Se eu me deixo instruir pelo meu pecado, é ele que me leva até a graça. É o meu pecado que me leva na graça. Não é o inverso, não é a graça que me leva ao pecado. Porque a graça não é dada ao ser humano. O que é dado ao ser humano é o pecado. O Papai do Céu fez as coisas direitinho. Né? O Papai do Céu tem vida, né? O Papai do Céu está acordado, né? Está desperto, né? É o Deus vivo, não é o Deus morto. Quando Nietzsche falou Deus está morto, ele não falou do Deus verdadeiramente da experiência religiosa. Ele falou desse Deus aí que está morto mesmo. Esse Deus congelado dos credos em geral. É um Deus sem vida. Esse Deus está morto. Estava morto para Nietzsche. Nietzsche foi muito influenciado por Dioniso, né? Que é Deus vivo, Deus do entusiasmo, do êxtase, da alegria, da celebração, da contemplação, né? Esse é o Deus vivo. Então, voltando a Saulo, que se transformou em Paulo, mas que mantinha dentro dele um Saulo irascível, né? Onde cresce o pecado, cresce a graça. Então, meu querido, não se culpe, porra. Não se culpe. Seja verdadeiro, doa quem doer, inclusive a você. Se doer em você, suporte essa dor. Seja verdadeiro. Seja quem você é para você, não é para os outros, não. Para você. Se precisar ser para os outros, então seja para os outros. Mas antes é para você mesmo. Para a sua própria vida, para o benefício da sua própria alegria. Para liberar energias que ficam desperdiçadas, cristalizadas dentro de sintomas neuróticos, né? Dentro de angústias, de depressões, de pânicos, né? Quanta vida ali dentro, né? Ali só tem vida. Lembra que eu defendo a posição de que no transtorno de pânico não é medo da morte, é medo da vida? E a pessoa tem medo de viver, não é medo de morrer? O medo de viver é tão grande, né, que ela inverte e acredita ser um medo de morrer. Então, não se culpe. Não se culpe. E dizer isso é complicado, porque tem uma culpa necessária, mas não é a culpa que esmaga a pessoa, é a culpa que liberta.
não é a culpa que tortura a pessoa, é a culpa que faz a pessoa enxergar aquilo que realmente ela fez e que realmente feriu, magoou, e que ela deve reparar esse dano através do sentimento de culpa. Mas não é a culpa do gozo masoquista. Essa culpa, ela faz a pessoa ficar mais ainda entranhada no interior do sintoma, né? A boa notícia então é essa: se você acha que você é uma pessoa horrível às vezes, né? Permita que esse horrível faça o trabalho dele dentro de você, levando você até a beleza, até o belo, até a graça. Ok? Obrigado por ouvir essa reflexão. Vou pedir de novo, se puder compartilhar, compartilha. Se quiser, mas se não quiser também não precisa compartilhar. Siga seu coração, faça o que seu coração pedir. Obrigado de novo. Uma ótima quarta-feira para todos nós. Que Deus nos abençoe abundantemente nessa quarta-feira.